Galera, é o seguinte, a gente vai fazer a prova de estados amazônicos. Daqui a pouco eu posto aqui no grupo, inclusive, o horário, tá? Aliás, quando esse vídeo estiver no grupo, provavelmente vocês já terão um horário de avaliações, então a gente vai falar sobre a prova, ok? Só dando um aviso que se por acaso eu sair daqui correndo é porque tem que olhar meu macarrão fazendo fogo. Mas de modo geral eu estou com a prova de vocês aqui na mão. E eu vou falar um pouco de estudos amazônicos sobre os assuntos, tudo bem? Essa apostila que vocês têm aqui eu já coloquei no grupo, eu acho que todo mundo tem, quem não tem, bom, baixe porque está no grupo. E ela vai ser importante para própria, enfim, para vocês fazerem a prova, né? Baseado nela e baseado em outras coisinhas que nós explicamos. O que eu vou fazer agora, como eu disse, é um vídeo bem curtinho, curtinho mais ou menos, você sabe, curtinho daquele jeito. Falando sobre a prova exatamente, sobre algumas questões, sobre as questões, os assuntos que nós estamos cobrando dentro dessas avaliações, ok? Então, sendo assim, nós temos aqui sete questões, ok? Como eu disse, a prova está aqui na mão, são 7 questões e, assim, para quem ainda não sabe, a divisão de pontos está feita da seguinte forma: essa prova vai valer 7 pontos. Aquele trabalho avaliativo que nós fizemos na semana passada vai valer 2. E, bom, 7 mais 2 dá 9. Um ponto seria de participação, mas, apesar de ser meio óbvio, tem gente que finge que esquece, ou pelo menos finge que não sabe, ponto de participação é para quem participe. Quando eu digo participar, eu não falo apenas de você colocar o seu nome na frequência e depois sumir, só voltando a aparecer na próxima aula. Portanto, essa é a distribuição de pontos. Tá? Aqui, como eu disse, são 7 questões, letras alternativas de A, todas de marcar, de A até a letra E. Tá? Em todas elas só tem uma questão correta, okay? Então leia com atenção, ou na verdade não é que tem nenhuma questão correta, tem apenas uma questão a ser marcada, né? Vai que numa das alternativas, numa das questões pede para que você marque a errada, então só para corrigir o que eu disse, em todas as questões apenas uma alternativa deve ser marcada, independente dela ser a certa ou a errada, de acordo com o que o comando da questão está pedindo. Falando sobre os assuntos que estão aqui nessa prova, eu falei hoje de manhã para os alunos que compareceram a seguinte situação: a gente precisa entender que esse fenômeno, apesar de ser a proclamação da República aqui na Amazônia, no Pará especificamente, e a forma como isso se deu aqui na nossa região, a gente precisa entender que isso é um fenômeno nacional. Fenômeno não, é um acontecimento nacional, e para que a gente possa entender de que forma ele chegou aqui, como ele nos impactou na região naquela época, a gente precisa entender como foi que ele surgiu a nível nacional, até a nível internacional de certa forma, mas enfim, a gente precisa entender o contexto, é o que eu quero dizer. Dito isso, existem questões na prova de vocês, como uma que eu estou vendo agora, que eu obviamente não vou dizer qual é, mas enfim, é uma delas, que fala sobre... Deixa eu até olhar um negócio aqui. Ok. Fala sobre esse surgimento da República aqui no Brasil, a maneira como chegou, tipo, entre aspas, quem trouxe, como foi que essas ideias se disseminaram, qual era o ambiente que o Brasil vivia nesse momento em que a monarquia estava sendo duramente criticada e a República poderia vir a ser, como acabou sendo, o próximo, digamos assim, tipo de governo, próximo governo propriamente dito do Brasil, né? E tem uma questão que fala muito sobre isso, eu aconselho que vocês deem uma olhada. Eu estou com a apostila aberta aqui, apesar de estar aqui a formação da República no Pará, mesmo nessa apostila tem muito do contexto que gerou a República no Brasil e, claro, consequentemente na Amazônia e no Pará. Então dê uma olhada nesses primeiros capítulos aqui, quando eu falo sobre a República Francesa, a República no Brasil de modo geral e, claro, aqui no nosso estado, esses princípios, né? Lembre lá do iluminismo, lembre do positivismo, como essas doutrinas, como esse conjunto de ideias, essas ideologias acabaram sendo, digamos, os principais pontos de referência desse processo republicano aqui no Brasil, que eu digo, né? Nem só aqui no nosso estado, ok? Antes de falar sobre outras questões, eu aconselho que vocês, ao receberem a prova,
Leiam ela inteira primeiro, não saiam fazendo, não saiam marcando nada, vocês vão ter bastante tempo. A prova ela não está assim, eu creio pelo menos complicada de se entender, porém, assim, basta uma leitura com calma de toda a prova para vocês perceberem algumas questões que podem e vão ajudar vocês desde que vocês atentem a elas. Então, calma acima de tudo, porque são 7 pontos que estão em jogo aqui, né? Então não vamos fazer nada com pressa. Tem outras questões que falam aqui sobre as oligarquias que governavam o Brasil, né? No período republicano, no período imperial, na verdade, mas que também, de certa forma, continuaram no período republicano. Essas oligarquias são as famílias tradicionais, as famílias riquíssimas. Essa oligarquia ela era agrária, ou seja, era um grupo de pessoas, um grupo de famílias, na verdade, que governavam o Brasil porque tinham a força da terra na sua mão, ou seja, elas eram grandes proprietários de terra, principalmente de café, mas também de outros produtos, tipo na Bahia tinha o cacau, aqui no Pará nós tínhamos a borracha e a castanha também, enfim, tinha o gado leiteiro em Minas Gerais, enfim, são algumas famílias que tinham um grande poder econômico e por ter grande poder econômico acabavam também tendo grande poder político, porque eles tinham ali certos privilégios, tinham certas situações. É bom que se diga que esse poder político ele vem, na verdade, depois da proclamação da República, porque até então, como nós sabemos, né, o imperador governava com mão de ferro. O imperador era quem ditava as regras, era ele quem decidia e não cabia discussão. Esse é, possivelmente, eu diria até seguramente, o principal ponto que pesou para que os militares, sobretudo o Floriano Peixoto, o Deodoro da Fonseca, entrassem nesse golpe militar, né, que tirou o imperador, porque prevalecia naquela época uma coisa chamada centralismo, tá? Ou seja, tudo era centralizado na pessoa do governador, do imperador. O imperador ele governava, mandava em tudo e em todos, e não havia uma divisão do poder. A esperança é que com a república, caso ela fosse instaurada, é que esse poder fosse, digamos, dividido um pouquinho, né? Apesar de ter um presidente que em tese manda em tudo, você tem o governador que tem autoridade dentro do estado, você tem os prefeitos que têm autoridade dentro dos municípios. Então, seria uma forma de dividir esse poder. E essa forma ficou conhecida como federalismo. O federalismo era essa ideia de dividir o Brasil em entes federados, em unidades federativas, que hoje no caso são os estados, né, e os municípios. E a partir daí você teria, como eu disse, governadores e prefeitos com poder de decisão, com poder de mandar dentro do seu município ou dentro do seu estado, claro que atrelado à pessoa do presidente, que seria o que mandaria, na teoria, no Brasil inteiro. Tá? Então, e essas oligarquias agrárias, muitos deles eram conhecidos como coronéis. Tá? Esses coronéis, no caso, eles não eram exatamente militares, mas eles tinham esse nome porque eles tinham poder de prender, de soltar, enfim, de mandar vir tudo. Acabou que ganharam esse título de coronel, mesmo muitos deles não sendo militares. Agora, aguenta aí que eu vou só olhar meu macarrão. Tá ficando só o creme. Lembrando que aqui no caso do Pará, né, também a gente tinha alguns partidos, isso já a República é instaurada. Basicamente nós tínhamos 2 partidos que dominavam a cena política do nosso estado. É bom que vocês dêem uma olhadinha, ou nada, sabe, uma olhadinha de bobeira assim. Essa república, a gente tem no Brasil na verdade 3 períodos republicanos, certo? Nós temos esse mais recente, nós temos vou ficar falando agora quais são, porque vai ajudar muito. O Everton já está ligado no que eu estou falando. Mas nós temos um período principal, o primeiro período republicano, que é o que nos interessa mais. Ele ficou conhecido por um nome, ele teve um título bem famoso, tá? Que remete aos militares. Eu sugiro que vocês deem uma olhadinha nessa questão. Lembrem também daquela questão da criação de símbolos, de heróis nacionais. Por que era necessário criar esses símbolos, esses heróis nacionais, fazer a mudança de governo, mudança de nomes,
de tudo praticamente com esse novo governo que está entrando, porque era necessário apagar na memória coletiva, né, toda e qualquer lembrança do Império, seja boa, principalmente as boas, né, e as ruins também, para que surja na mentalidade coletiva agora o sentimento de eu sou republicano, a república é o novo, a república é o moderno, a república é o que eu quero e acabou. Então, construir heróis, monumentos, nomear praças, ruas e tudo mais, renomeá-los, ajuda digamos, nessa intenção, tá? E olha, basicamente a gente vai ficar nesses pontos que a prova de vocês está muito bem explicada em relação ao que eu disse para vocês agora, tá? Então é só vocês ficarem atentos em tudo que eu disse, dá uma olhada na apostila com bastante calma. Eu sei que vocês queriam que ela tivesse impressa na mão, mas infelizmente não foi possível, mas ela está aqui. Vocês podem ver no computador, podem ver no celular, no tablet, enfim, não é desculpa. E nós nos vemos na prova, tá? Até daqui a pouco, beijinho e tchau, tchau.